dia, bebês. Bom dia, pessoal. Queridos do meu coração. Tô vindo aqui para abençoar a vida de vocês, dizer que o Senhor está contigo em qualquer circunstância. E hoje eu queria falar um pouquinho. Eu falei que eu ia dar seguimento às mulheres da Bíblia, mas hoje eu quis falar um pouquinho sobre Elias, né? O maior profeta, né? Que fez o sol parar, fez a chuva descer, enfim, ele fez muitas maravilhas enquanto esteve aqui na Terra. E foi um dos meus maiores exemplos de fé e superação, porque ele mostrou, né, que ele era ser humano e que ele tinha problemas como qualquer outro, né. E uma coisa que me enfatizou bastante foi em 1 Reis 19, que eu tava lendo aqui, e falando sobre isso, sobre, né, depois dele ter feito sinais de maravilhas e matado todos os profetas de Baal, né, ele fez a vontade de Deus e mostrou para todo mundo quem era Deus na vida dele. Mas uma certa mulher chamada Jezabel o confrontou e disse que se ela não acabasse com a vida dele, que ela queria que o próprio Deus, né, que ela adorava, a matasse. E justamente nos momentos que às vezes a gente tá lá fazendo um tanto de coisa, assim, com o coração super engajado, com um propósito bem elaborado, e você coloca no papel tudo que você quer fazer, e você se prontifica, faz a vontade de Deus, jejua, ora, faz, né, faz a seu modo, né, as coisas do Senhor, ajuda as pessoas e faz, e tenta mostrar para fulano, para ciclano, e tenta se organizar, né, na vontade de Deus, se prontifica a fazer a vontade de Deus e ajudar, né, as pessoas como Elias fez aqui. Ele ajudou, né, um povo, né, nesse tempo aqui, o rei Acabe era completamente usurpador, omisso e simplesmente judiava, né, do povo. E Elias foi levantado justamente para salvar o povo naquele momento ali, e se posicionar, né? Em várias passagens na Bíblia, sempre Deus levanta, né, um profeta, um servo para salvar o povo. Porque ainda que o povo, né, ainda que nós nos desviemos do propósito de Deus, ele nunca desiste de nós, né? Então ele sempre vai levantar alguém para nos abrir os olhos, nos colocar, né? E quando você é essa pessoa, né? Quando você se prontifica a ajudar sua família, quando você se prontifica a ajudar na sua igreja, quando você se prontifica a ajudar seus amigos, e você faz, né, tudo que tem que ser feito, mas do nada levanta assim algo para te derrubar, para te desanimar, né? E tipo assim, para te fazer realmente ficar triste. É algo que coloca, né, diante de você ali para te desanimar e falar que você tá fazendo tudo em vão, né? Aí você se coloca naquele pensamento triste, né? Porque a gente é ser humano, né, gente? Infelizmente, a gente sempre prega, a gente tem que amar o próximo sem esperar nada em troca, né? Eu acredito que esse sentimento que Elias teve não foi de, esperar algo em troca de Deus ou de qualquer coisa que seja. Que ele tava cansado, sabe? Ele tava tão cansado porque ele tava tão entregue, que ele tava tão cansado porque muitas das vezes, eu vou falar que de verdade, os pastores têm que ser perfeitos, nós cristãos temos que ser perfeitos, porque se a gente não for perfeito, os de fora vão meter a lenha, entendeu? Você tem que ser forte, você não pode chorar, você não pode ter problema, você não pode errar, porque senão você não é de Deus, entendeu? Você não é do Senhor. Você não pode ter depressão, você não pode chorar, senão você não é do Senhor. Você não pode ter um dia difícil, porque você não é do Senhor. Não existe isso, gente. Nós estamos aqui, carne e osso. Deus, ele é tão bom conosco, tão bom,
que se ele não se importasse com as nossas emoções, né, com a nossa carne, ele não tinha mandado Jesus homem, justamente para ele passar por tudo que a gente passa de emoção, de dor, de desejos, de sensações e de raiva e de ira, enfim, né? Mas saber controlar elas e que a gente é capaz de controlar elas quando a gente tem sabedoria, a gente busca do alto, né? Busca, né? Eu ouvi um pastor falando, uma amiga me mandou para mim, eu ouvi isso, me deu, assim, me impactou, que né, quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, ele não pediu a sabedoria, nossa, inteligência, não é assim. A sabedoria, o significado da sabedoria em hebraico é ouvir, entendeu? Muitas das vezes a gente não quer ouvir, a gente só quer falar, falar, falar. E dar nossa opinião e falar do que a gente pensa, entendeu? E muitas das vezes a gente tem que só ouvir, né? Só ouvir, 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 ouvir. E o que é bom você retém. E o que não é, você coloca lá na lixeira. Mas a gente tem que aprender a ouvir, né? Relacionamento, tanto de amizade, quanto na igreja, ou quanto na faculdade, ou quanto no relacionamento em casa com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa. A gente tem que ouvir a dificuldade do outro, ajudar. Entendeu? A gente tem que se prontificar, porque a gente tá tão cansado, que o dia a dia tá nos deixando tão cansados, que a gente só quer. A gente senta e diz, eis-me aqui, dei-me tudo que eu preciso, necessito, porque eu sou bom. Não é bem assim, gente. Entendeu? Aí as pessoas que estão ali fazendo, acontecendo, te dando e tudo mais, elas cansam. Por quê? Porque às vezes não aparece ninguém pra fazer alguma coisa por elas. Né? Como Elias ali, ele era um profeta, então, tipo, se ele tava ali, claro que Deus fez por ele, porque Deus é maravilhoso, né? Se vocês lerem todo o segmento, né, de 1 Reis 19, você vai ver que Deus fez, porque Deus é Deus, ele manda anjo, ele manda animal, ele manda o que for necessário. Se não tiver uma pessoa de bom coração que se prontifique, porque as pessoas, elas precisam se prontificar de coração também, né, ajudar. Senão ele manda o que for preciso, mas ele faz. Tanto que ele mandou, né, os corvos, né, alimentar Elias lá no deserto. Quando ele se reclusou e tava tão cansado, triste, deprimido, assim. Ai, tipo assim, ele já tinha vencido várias coisas assim, que talvez aquilo ali que ele tava sofrendo, a pessoa olharia pra ele e falasse, nossa, mas você tá fazendo um drama. Mas ele já tava cansado de ser forte o tempo todo, né, não? E às vezes a gente também cansa de ser forte o tempo todo e de ser tão cobrado que a gente tem que ser perfeito, né? Que a gente não pode chorar, que a gente não pode desanimar, que a gente não pode sofrer, que a gente tem que ser 100% o Homem-Aranha, Mulher Maravilha, né? O Batman. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem as nossas dificuldades e a gente é ser humano, né? Independente, porque Jesus, quando ele estava para ser crucificado, né, lá no jardim de Getsemane, ele ajoelhou, prostrou o Senhor. A dor era tanta de saber que o que ele ia passar, né, por mais que ele estava fazendo por muito amor, era muito amor que ele tinha colocado nesse propósito. Por mais que ele sabia a dor que ele ia sentir, porque era na carne dele que ele ia sentir, entendeu? Ele ia crucificar a si mesmo, né, o corpo, por amor de nós. Então ele foi lá no Getsemane, ajoelhou e pensou, Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, essa dor. Mas contudo eu sei que não tem como, seja feita a tua vontade, só me sustenta. E muitas das vezes a gente tem que orar assim, né, porque às vezes a gente tá tão cansado, a dor é tanta que a gente fala assim, Senhor, eu sei que eu tenho que passar por isso, porque muitas das vezes a gente tem que passar por certas coisas que não adianta a gente achar que não vai passar, né? A vida não é só flores, a vida não é um mar de rosas, né? Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele venceu o mundo para nós. E se ele venceu, a gente também vai vencer.
Amém? Então, que a gente possa entender que a dor, o sofrimento, ela faz parte do processo de crescimento. E toda vez que... sabe aquela... eu acho que muita gente que tá ouvindo aqui deve conhecer a historinha da pérolazinha, né? Quando ela tá na conchinha, né? Antes dela sair. Todas as vezes que ela precisa, né? Que para virar pérola, ela precisa passar por um processo muito doloroso, muito doloroso. Para que quando ela abre a fresquinha assim e começa a entrar areia, a dor é muito forte, a dor é muito forte, aí começa a arranhar e começa a doer, e o sal, né, da água começa a doer muito, é uma dor insuportável que aquela conchinha, né, sofre, é uma dor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, insuportável, até que ela morre. E depois que ela morre, sabe o que ela vira? Uma linda pérolazinha assim, ó, pequenininha, uma pérolazinha pequenininha. E essa pérola, ela é valiosíssima para as joias das mulheres, que mulheres gostam de joias. Então, muitas das vezes a gente tem que passar por um processo doloroso para a gente crescer. E o crescimento, ele gera amadurecimento. E todas as vezes, pensa bem, vamos ter mais um exemplo. Quando a criança tá crescendo, né, virando mocinha, eu tô em uma mocinha aqui em casa, sente dor no joelho. Por que tá sentindo dor no joelho? Porque tá esticando, né? E a dor do crescimento, ela é real, mas não é só físico, espiritual e na alma também. Quando a gente precisa arrancar algo que tá nos atrapalhando, nos paralisando, que o nosso cérebro, ele tem um comando de repetição. Então, tudo que você faz com muitas repetições, ele começa a gostar, mesmo que seja um processo ruim, tá ok? O nosso cérebro, ele tem um desejo de acomodação, ele gosta de trabalhar com segurança. Então, tudo aquilo que é muito repetido, ele não gosta de sair nesse modo do conforto para ele. Eu já contei isso aqui em outros vídeos, se vocês quiserem, vocês olham lá nos outros vídeos, nos anteriores, que o nosso cérebro, ele trabalha, né, para não mudar a rotina dele. Então, ele vai sempre querer te sabotar para que você não coloque rotinas diferentes para ele fazer, ok? Então, é isso. Tudo que a gente vai viver é um processo de cura, libertação e transformação de mente. Por quê? Porque nós temos um corpo que precisa ser curado, porque tudo que a nossa alma sente reflete no nosso corpo, e o nosso espírito, ele é os que nos conecta com o Senhor, que o nosso espírito ele guia a nossa alma, que a nossa alma guia o nosso corpo, ok? A gente tem que ter esse segmento, e tem que ser assim, o espírito comandando a alma e a alma comandando o corpo. Então, se tiver o contrário, se o corpo estiver comandando a alma, enfim, né? Se o nosso espírito não estiver sendo dono da rédea, nós vamos ter distúrbios, descontroles emocionais, físicos, espirituais de todos os ângulos. É por isso que você tem hora que você sente uma angústia tão grande, né? Sabe por que você um trem assim aqui dentro? É porque provavelmente o seu espírito não está no controle naquele momento e você está perdendo o controle, né? Porque nós somos um espírito. Então, quando o nosso espírito está perdendo o controle da gente, né? O controle da situação, ele começa a se angustiar, entendeu? Por isso que quando a gente tem um confronto, né? Qualquer confronto, a gente se sente perdido. A gente se sente frustrado e a nossa alma acaba ficando traumatizada. Porque o trauma que a gente tem quando a gente não tem um controle nos faz perder nesse sentido o cérebro, ele dá um trauma porque ele não tá no controle. Então, o nosso corpo tem reações praticamente espontâneas. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que vomitam, tem pessoas que começam a tremer, entendeu? Então, isso é muito, muito, muito real. Por isso que a gente não pode nem por um segundo achar que pessoas que têm problemas com ansiedade é falta de fé, né? Porque muitas das vezes a pessoa está caminhando
né, num processo de ter isso, mas tem pessoas que curam da noite pro dia e tem pessoas que têm um processo a ser vivido. Então a gente tem que respeitar o processo de cada pessoa. Cada pessoa ela tem um processo e ela tem uma forma de ser tratada e curada, entendeu? E todo esse processo lá no final você vai entender por que motivo você teve que passar. Porque nisso aí você vai poder estar ajudando outras pessoas, você vai estar podendo contar seu testemunho para as pessoas. E querendo ou não, gente, o testemunho de algo que você curou, muitas pessoas, elas se agarram nisso, sabe? Então, tem pessoas que às vezes tá passando por uma dificuldade tão grande que não consegue sair. Aí você abre a boca, fala, aí a pessoa, nossa, eu tô passando por isso também, me ajuda. Como que você fez? O que aconteceu? Claro que um processo é individual, mas só de você falar um pouquinho com a pessoa, ou até mesmo escutá-la, faz toda a diferença na vida da pessoa. Como eu já te disse, a sabedoria é ouvir, né? A gente fala o nosso testemunho, mas a gente ouve mais do que fala, entendeu? E eu tenho aprendido umas coisas sobre questão de tratamento, né? Eu já falei em alguns vídeos atrás que ser tratado por Deus às vezes dói, né? Igual quando, por exemplo, porque tenho uma filha, eu acho que quando a gente tem um filho, tanto a mulher quanto o homem, quando a gente tem um filho, a gente aprende, né, o que é a paternidade e a maternidade, justamente nesse ângulo de começar. Eu achava que quando a Ana Flávia era pequenininha, os não que eu dava porque eu sabia que não pode pegar nisso, porque vai machucar, não pode fazer aquilo, porque não sei o que. Mas agora, num processo né, que ela tá numa pré-adolescência, que agora ela começa a correr riscos, né, nas suas escolhas, riscos emocionais, né? Porque quando você é criancinha, você corre risco de machucar o joelho, de cortar um dedo, de tomar um choque, de cair. Então, são traumas físicos, né? E às vezes os traumas físicos não nos abalam tanto quanto os traumas emocionais, né? E quando agora vendo ela crescendo e se transformando numa mulher, né? Uma mocinha por enquanto, mas vai se transformando numa mulher. Ela já é uma linda mulher, assim, eu vejo o Senhor transformando o caráter dela, dando ela, sabe, várias opiniões próprias, assim, de identidade. E eu tenho visto, sabe, o crescimento da minha filha tem me transformado, porque eu vejo hoje o porquê várias vezes o Senhor diz não pra gente, né? Porque é algo que precisa ser feito, porque às vezes a gente não tá preparado para receber certas coisas ou para fazer certas coisas, e a gente sempre quer, né? A gente sempre quer fazer algo, né, extraordinário. A gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? E a gente tem que explicar, não pode, porque se você fizer isso, você corre o risco de acontecer isso e tal. Então, sabe assim, você fica nesse processo. E Deus é assim com a gente, não posso dar agora, porque se eu fizer agora, você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo, aí você não vai dar conta, aí vai ser um fardo e tal. Então, assim, é algo que realmente eu tenho aprendido no crescimento da minha filha. Também estou crescendo com o Senhor, sabe? E aprendendo aceitar o amor dele comigo, porque o amor de Deus é exigente, né? Quem nunca leu o livro O Amor Exigente, eu acho que vocês é algo muito bom para vocês. O amor exigente, ele ensina muito sobre o não, né? E o não é algo que a gente acha que é ruim, mas é algo muito maravilhoso. O não, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele faz uma pessoa virar autoridade na sua própria vida, né? Deus é a nossa autoridade máxima, mas quem tem identidade própria, ela tem autoridade por si mesma. Ela consegue se autoafirmar nas situações que às vezes o mundo lá fora nos nega, né? Que é nos comparar, nos tirar, né, de quem a gente realmente é. Então, gente, eu queria dizer pra você, né, nesse vídeo aqui, que nunca, nem por um instante, quando você estiver desanimado, cansado, dolorido, tá doendo, tá cansativo, desistir. Mesmo que você tenha que parar tudo, para um momento, deita na sua cama, mas não deita assim, ai, não aguento mais, cansei, tô morrendo, não quero mais nada, não. Você deita na sua cama, fecha os seus olhos e fala, Senhor, meu corpo e a minha alma está cansada.
E eu estou patinando, não consigo sair do lugar. Me ajuda. Me dá a paz, a serenidade que eu preciso para passar por esse momento, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está permitindo isso acontecer, porque eu preciso aprender algo nessa dor. Eu preciso extrair uma pérola dessa dor. Eu preciso extrair uma experiência dessa dor. Eu não quero que essa dor me mate, mas eu quero que essa dor me ensine. E você vai ter vários motivos para valorizar até as suas lágrimas, porque Deus, o Espírito Santo, Ele valoriza cada uma das suas lágrimas. E eu não entendia isso, gente, pensa numa pessoa que era vítima de tudo. Eu me vitimizava tanto que eu não admitia sofrer. Eu falava, gente, não admito, não aguento mais sofrer, esse choradeiro. Eu ficava assim, inconformada de chorar. Não, eu sou cristã, eu sou de Jesus, eu não posso sofrer, eu não posso chorar. E agora eu entendi, sabe, que há momento para todas as coisas. Em Eclesiastes fala isso, há momento para tudo, para chorar, para desesperar, mas tudo no controle de Deus. Se todos os momentos da sua vida, eles vão longe, você colocar totalmente no controle de Deus, você pode ter certeza que você vai passar pelo processo do jeito certo. Porque você precisa chorar, você precisa viver seu luto, você precisa aprender com a sua dor. Entendeu? Então, que você possa refletir sobre essa palavra. Que se você não entender que a dor ela é necessária para você extrair o melhor de você, você não vai dar conta mesmo. Mas eu creio que você vai dar conta. E através dessa palavra que eu estou te liberando, que até os maiores profetas da Bíblia sofreram e choraram e tiveram medo. Mas o medo, ele é algo que se levanta. Mas Deus, ele é o construidor de profetas, de filhos. Ele transforma e ele sustenta, ele protege todos aqueles que o clamam e o amam e o obedecem. Então, fica firme, não desanima, mesmo que tiver difícil, a dor tiver te dilacerando, como a conchinha, né? A ostra, né? Que a gente fala conchinha porque é bonitinho, mas é a ostra. Quando você sentir que tá rasgando a sua pele, você pode ter certeza que se você clamar a Deus, no momento certo a pérola vai ficar pronta. E você vai ver frutos extraordinários sendo extraídos de você para essa geração. Você é a geração que vai marcar o seu povo, a sua família, os seus amigos e todos aqueles que passarem perto de você e ouvirem o seu testemunho. Deus abençoe e te guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.